Meu nome é Heloísa, tenho 60 anos e o que vou contar hoje vai mudar para sempre a forma como você enxerga a sua própria família. Há 3 dias, meu filho, o Caio, e a minha nora, a Marcela, me empurraram, junto com o meu marido, o Armando, de um desfiladeiro de mais de 30 metros de altura. Enquanto eu estava lá embaixo, com o corpo todo quebrado e o sangue escorrendo pelo meu rosto, ouvi a voz desesperada do meu marido. Heloísa, não se mexa. Finja que está morta, mas isso não foi o pior. O pior foi quando o Armando me revelou a verdade mais terrível que uma mãe pode ouvir. Um segredo que nossos filhos tinham guardado por 25 anos. Durante 4 décadas, o Armando e eu construímos o que acreditávamos ser a família perfeita. Nos levantávamos toda manhã na nossa casinha em Ouro Preto, em Minas Gerais, onde o aroma de café fresquinho se misturava com o canto dos sabiás. Eu trabalhava como professora na Escola Municipal Padre Antônio e, toda tarde, voltava para casa com histórias dos meus alunos. O Armando tinha a sua própria marcenaria, onde criava os móveis mais lindos que você já viu. As mãos dele, calejadas, mas delicadas, podiam transformar um pedaço simples de madeira em uma obra de arte. Tivemos 2 filhos, o João Paulo, nosso primogênito, e o Caio, 5 anos mais novo. O João Paulo era a alma da casa, sempre sorrindo, sempre ajudando o pai na oficina, sempre me protegendo de qualquer preocupação. O Caio era diferente, mais na dele, mas eu o amava com a mesma intensidade. Como mãe, você nunca faz diferença entre os filhos, ou, pelo menos, era o que eu pensava. Nos domingos, depois da missa, a família inteira se reunia na nossa mesa de peroba rosa, que o Armando tinha feito com as próprias mãos. O João Paulo contava os planos dele de estudar engenharia, enquanto o Caio ficava quieto, mexendo na comida do prato. A vida era simples, mas linda. Nas tardes, o Armando e eu caminhávamos pela trilha que cercava a cidade, conversando sobre nossos sonhos, sobre como veríamos nossos netos crescerem, como envelheceríamos juntos na mesma casa. Eu nunca imaginei que essas caminhadas seriam o meu treino para a trilha que quase me matou. Nos fins de semana, eu organizava festas de família, e as minhas irmãs, a Benedita e a Inês, vinham com seus maridos e filhos. A casa se enchia de risadas, de crianças correndo para todo lado, de mulheres trocando receitas na cozinha enquanto os homens resolviam algo no jardim. O Armando era o meu parceiro perfeito. Depois de 40 anos de casados, ele ainda me trazia flores do mato que colhia no caminho para o trabalho. Ele me ajudava a corrigir as provas dos meus alunos e eu segurava as peças de madeira para ele cortar na marcenaria. Éramos uma equipe, uma dupla inseparável. Ou pelo menos era o que eu pensava. À noite, sentávamos na varanda para ver as estrelas, planejando nosso futuro. Falávamos em viajar quando nos aposentássemos, em conhecer o mar, em construir uma casinha menor quando nossos filhos tivessem suas próprias famílias. Mas a felicidade perfeita, como eu descobriria anos depois, muitas vezes esconde as tragédias mais profundas. Quando João Paulo fez 20 anos, algo mudou na nossa família. Ele começou a ter discussões com Caio por motivos que eu não entendia. Eu os ouvia cochichando no corredor e quando eu aparecia, eles se calavam. O Armando dizia que eram coisas de irmãos, que passaria. Eu queria acreditar nele, porque precisava acreditar que a minha família ainda era perfeita. Numa noite de outubro, há exatos 25 anos, o João Paulo não chegou para o jantar. Esperamos até 11 da noite, até meia-noite, até 1 da manhã. O Caio estava no quarto dele, supostamente estudando, mas eu notava algo estranho nos olhos dele quando eu perguntava sobre o irmão. O Armando saiu para procurá-lo com os vizinhos. Eles checaram cada canto da cidade, cada trilha, cada lugar aonde o João Paulo costumava ir. Ao amanhecer, eles encontraram o corpo dele no fundo de um barranco perto do rio. A polícia disse que tinha sido um acidente, que ele provavelmente tinha tropeçado no escuro. Eu nunca questionei essa versão, porque não conseguia imaginar que a verdade fosse muito mais horrível. O funeral do João Paulo foi o dia mais escuro da minha vida. Eu usei o meu único vestido preto, o mesmo que tinha usado no enterro da minha mãe. O Caio estava estranhamente calmo para alguém que tinha acabado de perder o irmão mais velho. Enquanto eu chorava até não ter mais lágrimas, ele permanecia em silêncio com uma expressão que agora, depois de tudo o que sei, me dá calafrios.
O Armando não se separou de mim o dia inteiro, me segurando quando as minhas pernas não aguentavam mais, sussurrando palavras de conforto que, agora, eu sei que tinham um gosto amargo na boca dele. Depois da morte do João Paulo, o Caio mudou completamente. Ele se tornou mais atencioso, mais carinhoso, como se estivesse compensando algo. Ele me ajudava com as tarefas de casa, acompanhava o pai na marcenaria, me abraçava quando me via triste. Eu pensava que era a forma dele de lidar com a dor, de preencher o vazio que o João Paulo tinha deixado. Como fui ingênua. O que ele estava fazendo, na verdade, era construindo uma máscara perfeita para esconder o monstro que ele carregava dentro. Os anos se passaram e a ferida nunca se curou por completo, mas aprendemos a viver com ela. O Caio se casou com a Marcela, uma moça doce da cidade vizinha, e eles pareciam felizes. Tiveram 2 filhos lindos e eu finalmente senti que a vida estava nos dando uma segunda chance de sermos felizes. A Marcela me chamava de mãe e me ajudava com as tarefas de casa quando vinham nos visitar. O Caio tinha herdado o talento do pai para a marcenaria e tinha o seu próprio negócio. Tudo parecia perfeito de novo. Mas agora, deitada no fundo desse abismo, com as costelas quebradas e o gosto de sangue na boca, eu entendo que toda essa felicidade foi uma mentira cuidadosamente construída. Os primeiros sintomas de que algo estava errado começaram há 6 meses, quando o Armando e eu decidimos atualizar o nosso testamento. Nós tínhamos economizado durante toda a nossa vida de trabalho e, entre a casa, os terrenos que eu herdei dos meus pais e as economias do banco, tínhamos cerca de R$800 mil para deixar para os nossos filhos e netos. Foi o Caio quem sugeriu que visitássemos o advogado. Mãe, pai, vocês já têm 60 anos. É importante deixar tudo em ordem, ele nos dizia com aquele sorriso que agora me parece sinistro. A Marcela balançava a cabeça ao lado dele, acariciando a minha mão com aqueles dedos que depois me empurrariam para a morte. Nós amamos muito vocês e queremos ter certeza de que estão protegidos. Ela acrescentava com uma voz suave. Como fui estúpida ao interpretar essas palavras como amor verdadeiro. O advogado, um homem mais velho chamado Dr. José de Abreu, que conhecíamos há anos, nos explicou as opções. Poderíamos deixar tudo em uma poupança, dividir a herança entre os filhos do Caio ou simplesmente fazer um testamento tradicional. O Caio insistia para que nomeássemos ele e a Marcela como nossos únicos herdeiros, argumentando que eles cuidariam de distribuir tudo de forma justa entre os netos. Além disso, vocês vão precisar de nós quando ficarem mais velhos. É melhor que tenhamos acesso aos recursos para cuidar de vocês direitinho. Algo no tom dele me incomodava, mas o Armando parecia convencido. Meu marido, que sempre foi mais confiante do que eu, aceitou a proposta sem muita resistência. Eu tinha minhas dúvidas, especialmente porque me lembrava de como o João Paulo sempre tinha falado em nos ajudar financeiramente quando fôssemos mais velhos. Nosso filho mais velho tinha planos, sonhos de cuidar de nós quando chegasse a hora, mas o João Paulo não estava mais aqui e o Caio era o nosso único filho vivo. Assinamos os papéis numa terça-feira à tarde. Lembro que a Marcela usava um vestido estampado que ficava lindo nela e me abraçou bem forte depois. Agora, somos oficialmente uma família unida para sempre. Ela sussurrou no meu ouvido. As palavras me deram calafrios, embora eu não entendesse o porquê. O Caio apertou a mão do pai com um sorriso que não alcançava os olhos. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que tinha cometido um erro terrível. As semanas seguintes foram estranhas. O Caio e a Marcela começaram a nos visitar com mais frequência, mas as visitas tinham um ar diferente. Eles não vinham só para passar um tempo em família. Sempre tinham sugestões sobre como melhorar a casa, sobre investimentos que deveríamos fazer, sobre seguros de vida que deveríamos contratar. Mãe, vocês deveriam pensar em vender esta casa tão grande e se mudarem para algo menor, dizia a Marcela enquanto examinava os nossos móveis com olhos calculistas. Nós poderíamos ajudar vocês a encontrarem um apartamento confortável na cidade, mas eu amava a nossa casa. Cada canto tinha uma lembrança, cada cômodo contava uma história dos nossos 40 anos de casamento. A cozinha onde eu tinha preparado milhares de refeições para minha família, a marcenaria, onde o Armando criava as suas obras-primas,
o jardim onde os nossos filhos e netos tinham brincado. Eu não conseguia imaginar a minha vida em outro lugar. Quando eu disse isso, vi um brilho de irritação nos olhos do Caio que me gelou o sangue. Mãe, vocês estão sendo irracionais. Ele me disse com um tom que nunca tinha usado comigo antes. Esta casa é grande demais para 2 pessoas da idade de vocês. Se vocês caírem da escada ou algo acontecer, não poderemos ajudar a tempo. A Marcela concordava vigorosamente, acrescentando: além disso, a manutenção deve custar uma fortuna. Seria muito mais inteligente vender agora que o mercado imobiliário está aquecido e se mudarem para algo mais apropriado para a idade de vocês. O Armando começou a considerar os argumentos deles. Meu marido, que sempre foi prático, começou a falar sobre a lógica por trás das sugestões. Mas eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que havia algo a mais por trás de toda essa pressão. Uma noite, depois de mais uma dessas conversas tensas, eu perguntei ao Armando se ele não achava estranho que o Caio estivesse tão interessado de repente nos nossos assuntos financeiros. Heloísa, ele só se preocupa com a gente. Ele me respondeu enquanto escovava os dentes. Talvez devêssemos considerar as sugestões dele. Não somos mais tão jovens como antes, mas eu via algo nos olhos do meu marido, uma sombra de dúvida que ele não queria reconhecer. Agora eu sei que o Armando já tinha suspeitas, que já tinha começado a ligar os pontos que eu nem sabia que existiam. As coisas pioraram quando o Caio sugeriu que deveríamos dar a ele uma procuração para gerenciar as nossas finanças. É só por precaução, ele explicava, enquanto a Marcela preparava chá na nossa cozinha como se fosse a dona da casa. Se um de vocês ficar doente ou tiver algum problema de saúde, nós poderemos cuidar dos assuntos de vocês sem complicações legais. A forma como ele falava, tão natural, tão lógica, quase me convenceu. Mas havia algo na insistência dele que me deixava nervosa. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei acordada olhando para o teto, ouvindo a respiração do Armando ao meu lado, tentando entender por que me sentia tão inquieta. No dia seguinte, eu decidi ligar para minha irmã Benedita para pedir um conselho. A Benedita sempre foi mais esperta do que eu, mais desconfiada das intenções das pessoas. Quando eu contei sobre as pressões do Caio, ela ficou em silêncio por um bom tempo. Heloísa, ela disse finalmente, você não acha estranho que o Caio esteja tão ansioso para controlar o seu dinheiro? Quero dizer, ele tem o próprio negócio, está bem de vida. Por que ele precisaria de tanto controle sobre as suas finanças? As palavras dela me atingiram como um soco. Ela tinha razão. O Caio nunca tinha demonstrado problemas financeiros, nunca tinha pedido dinheiro emprestado, nunca tinha dado sinais de que precisava da nossa ajuda. Naquela tarde, quando o Caio chegou para mais uma de suas conversas sobre o nosso futuro, eu decidi confrontá-lo diretamente. Filho, eu disse, enquanto nos sentávamos na sala, por que é tão importante para você ter controle sobre os nossos assuntos financeiros? O Armando e eu ainda estamos em plenas faculdades mentais. A reação dele foi imediata e reveladora. O rosto dele endureceu e por um momento eu vi algo nos olhos dele que me lembrou de outra pessoa. Algo frio, calculista, perigoso. Mãe, não se trata de controle. Ele respondeu com uma voz tensa. Se trata de amor, de cuidado, de responsabilidade familiar. Mas a forma como ele disse responsabilidade familiar soou mais como uma ameaça do que como uma expressão de carinho. A Marcela, que até aquele momento tinha ficado quieta, interveio com a sua voz doce, mas firme. Heloísa, nós só queremos o melhor para vocês. É doloroso ver vocês se preocupando com coisas que nós poderíamos resolver facilmente. Naquela noite, depois que eles foram embora, o Armando e eu tivemos a nossa primeira discussão séria em anos. Ele pensava que eu estava sendo paranoica, que estava procurando problemas onde não existiam. Eu insistia que algo não estava certo, que o comportamento do nosso filho tinha mudado demais. Armando, eu disse, enquanto lavávamos a louça, você se lembra de como o Caio era antes do João Paulo morrer? Ele era diferente, mais distante, mais... Não sei como explicar, mas tinha algo nele que me dava medo. Meu marido parou de lavar o prato que tinha nas mãos e me olhou fixamente. Nos olhos dele eu vi algo que não tinha visto antes. Reconhecimento. Heloísa, ele disse em voz muito baixa,
Tem coisas sobre a morte do João Paulo que eu nunca te contei. Meu coração começou a bater tão forte que eu pensei que fosse sair pela boca. As palavras do Armando me atingiram como um raio. O que sobre a morte do João Paulo? Eu perguntei com a voz trêmula. Meu marido se sentou pesadamente em uma das cadeiras da cozinha, a mesma mesa onde tínhamos compartilhado milhares de refeições, onde o João Paulo costumava fazer as tarefas e onde o Caio ficava sempre em silêncio. O Armando passou as mãos pelo rosto como se estivesse tentando apagar lembranças que o atormentavam há 25 anos. A noite em que o João Paulo morreu, ele começou com a voz embargada. O Caio não estava no quarto estudando como nos disse. Eu o vi sair de casa por volta das 8 da noite. Eu o segui porque algo na atitude dele me preocupava. Ele tinha andado muito estranho naqueles dias, mais agressivo, mais ressentido. Meu marido fez uma pausa, olhando para as mãos como se nelas estivesse escrita a terrível verdade que ele tinha guardado por tanto tempo. Eu os vi discutindo perto do barranco. Heloísa. Eu os ouvi gritando coisas horríveis. Meu mundo começou a desabar. Sobre o que eles estavam discutindo, eu sussurrei. Embora uma parte de mim já não quisesse mais saber a resposta, o Armando levantou o olhar e eu vi lágrimas nos olhos dele. Lágrimas que ele não tinha derramado nem mesmo no funeral do nosso filho mais velho. Por causa da herança, Heloísa. O Caio estava furioso porque o João Paulo era o mais velho. Porque, segundo as tradições da família, ele herdaria a maior parte dos nossos bens. Mas tinha algo a mais, algo sobre um dinheiro que o João Paulo tinha descoberto. Que dinheiro? Eu perguntei, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. O Armando suspirou profundamente antes de continuar. 3 dias antes de morrer, o João Paulo veio falar comigo na marcenaria. Ele tinha descoberto que o Caio tinha andado roubando dinheiro da poupança da família. Pequenas quantias no começo, mas depois valores maiores. O João Paulo tinha provas. Ele tinha investigado por meses. A minha mente se recusava a processar o que eu estava ouvindo. Meu filho mais novo, aquele que tinha sido tão atencioso depois da morte do João Paulo, que nos ajudava e nos cuidava, tinha nos roubado desde antes de o irmão morrer. Por que você nunca me contou nada? Eu o repreendi, sentindo a traição dobrar de tamanho, porque quando eu cheguei no barranco naquela noite já era tarde demais. Ele respondeu com a voz sufocada. Eu vi o Caio em pé, perto do corpo do João Paulo. Nosso filho mais novo estava tremendo, chorando, repetindo várias e várias vezes. Foi um acidente, foi um acidente. Ele me olhou com aqueles olhos desesperados e me implorou para que o ajudasse. Pai, ele disse. O João Paulo tropeçou quando estava tentando me bater. Eu só me defendi e ele perdeu o equilíbrio. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu pudesse controlá-las. Mas você acreditou nele? Eu murmurei, embora já soubesse a resposta. O Armando concordou lentamente, com uma expressão de culpa que o tinha corroído por décadas. Ele era meu filho, Heloísa. Meu filho mais novo estava me pedindo ajuda e o João Paulo já estava morto. Eu não podia dar a vida de um de volta, destruindo a do outro. Eu pensei que tinha sido mesmo um acidente, que o Caio tinha aprendido a lição, que ele se tornaria um homem melhor depois disso. E o dinheiro roubado? Eu perguntei, precisando saber de cada detalhe desse pesadelo. O Caio me prometeu que devolveria aos poucos, que ele tinha pego o dinheiro para investir num negócio que tinha dado errado. Ele me jurou que nunca mais faria algo assim. E eu acreditei nele, Heloísa. Deus me perdoe, mas eu acreditei nele porque precisava acreditar que o meu filho não era um assassino. Eu me levantei da mesa, cambaleando, me apoiando na parede para não cair. Tudo o que eu tinha acreditado sobre a minha família, sobre o meu filho que tinha ficado, sobre os últimos 25 anos da minha vida, era uma mentira. Ele devolveu o dinheiro? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta pela expressão no rosto do Armando. Nunca, ele respondeu. Na verdade, ele continuou roubando. Pequenas quantias que eu fingia não notar, porque confrontá-lo significaria admitir que eu tinha acobertado um assassinato. Eu me tornei cúmplice dele, Heloísa. Cada vez que eu me calava, cada vez que eu fingia não ver o dinheiro da poupança diminuir, eu me tornava ainda mais cúmplice.
A horrível realidade começou a tomar forma na minha mente. Por isso ele está tão interessado em controlar as nossas finanças agora, eu murmurei. Não é porque ele se preocupa com a gente, é porque ele quer terminar o que começou há 25 anos. O Armando balançou a cabeça gravemente. E tem mais, Heloísa. Algo que eu descobri há apenas algumas semanas. O que mais pode ter? Eu perguntei, sentindo que o meu coração não aguentaria mais revelações. O Armando foi até a escrivaninha dele e pegou alguns papéis que tinha escondido embaixo de outros documentos. Eu tenho investigado discretamente as finanças do Caio. O negócio de marcenaria dele não está indo tão bem quanto ele nos faz acreditar. Na verdade, está à beira da falência. Ele deve mais de R$500 mil a vários bancos e fornecedores. Os papéis tremiam nas minhas mãos enquanto eu lia os números. O Caio não era o homem bem-sucedido que ele fingia ser. Ele era um fracassado, desesperado, que tinha andado vivendo de mentiras e dinheiro roubado por décadas. A Marcela sabe de tudo isso? Eu perguntei, lembrando do sorriso doce dela e dos abraços carinhosos. Tenho certeza que sim, respondeu o Armando. Eu notei como ela conduz as conversas quando eles falam sobre o nosso dinheiro, como ela faz perguntas específicas sobre as nossas economias, sobre o valor da casa, sobre os nossos seguros de vida. Não são perguntas inocentes, Heloísa. São perguntas de alguém que está calculando exatamente o quanto a nossa morte vale. Essa frase me gelou o sangue. A nossa morte, eu repeti em um sussurro. Era a primeira vez que eu considerava que o Caio pudesse querer nos fazer mal fisicamente. Até aquele momento, eu pensava que ele só queria nos roubar ou nos dar um golpe. Mas se ele tinha matado o próprio irmão por dinheiro, o que o impediria de matar os pais pela mesma razão? Armando, eu disse, agarrando as mãos dele. Temos que ir à polícia. Temos que contar a verdade sobre o João Paulo e sobre o que está acontecendo agora. Mas o meu marido balançou a cabeça com uma expressão de desespero que me partiu o coração. Com que provas, Heloísa? Eu sou cúmplice de acobertar um assassinato. Se eu falar agora, eu também vou para a cadeia. E, além disso, quem vai acreditar num velho de 65 anos que guardou esse segredo por 25 anos? Ele tinha razão, e isso me desesperava. Estávamos presos em uma teia de mentiras e cumplicidade que nós mesmos tínhamos ajudado a tecer. Então, o que fazemos? Eu perguntei, sentindo o pânico começar a me dominar. Esperamos ele nos matar como matou o João Paulo? Vamos ser muito cuidadosos. O Armando me disse, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Vamos encontrar uma forma de nos protegermos, de juntar provas, de... Mas as palavras dele foram interrompidas pelo som do telefone. Era o Caio. Oi, mãe, ele disse com aquela voz doce que agora me soava sinistra. A Marcela e eu estivemos pensando e achamos que seria lindo celebrar os 40 anos de casamento de vocês com algo especial. Que tal se no próximo fim de semana a gente levar vocês para conhecerem aquelas montanhas de que vocês sempre falaram? Podíamos fazer uma trilha em família, tirar fotos, passar um dia perfeito juntos. O meu sangue virou gelo. Eu olhei para o Armando, que tinha ouvido a conversa e tinha a mesma expressão de terror no rosto. É uma ideia muito legal, filho. Eu consegui responder com a voz trêmula. Mas deixa a gente pensar e te avisamos amanhã. Depois de desligar, o Armando e eu ficamos nos olhando em silêncio, sabendo que tínhamos acabado de receber um convite para nossa própria execução. As montanhas, eu murmurei. Ele vai nos levar para as montanhas para nos matar e fazer parecer um acidente. O Armando balançou a cabeça gravemente, igual ele fez com o João Paulo no barranco. Naquela noite, nós não dormimos nem por um minuto, abraçados na nossa cama, planejando como poderíamos nos salvar do nosso próprio filho. Os dias seguintes foram um pesadelo de terror e fingimento. O Armando e eu tínhamos que agir como se nada tivesse acontecido quando o Caio e a Marcela vinham nos visitar, sorrindo quando eles falavam sobre a trilha nas montanhas, concordando quando eles nos diziam, animados, que estavam loucos para passar um tempo em família. Mas, por dentro, cada fibra do meu ser gritava de medo. Eu sabia que estava olhando nos olhos dos assassinos do meu filho mais velho e que eles, agora, planejavam fazer o mesmo comigo e com o meu marido. A Marcela chegou numa quarta-feira à tarde com uma sacola de compras e aquele sorriso radiante que agora me parecia a cara de um demônio. Heloísa, querida, ela me disse, me abraçando com aqueles braços que logo me empurrariam para a morte. Eu comprei provisões para a nossa aventura na montanha.
biscoitos, água, frutas, tudo com o que vamos precisar para o piquenique. Ela me mostrou o conteúdo da sacola como se fosse uma criança inanimada, mas eu só conseguia pensar em como cada um daqueles objetos poderia ser usado para esconder o nosso assassinato. Eu também trouxe a minha câmera nova. Ela acrescentou, tirando uma câmera digital cara. Eu quero capturar cada momento desse dia especial. Vão ser fotografias que vamos guardar para sempre. A ironia das palavras dela me deu enjoo. As únicas fotografias que ela tiraria seriam as dos nossos corpos quebrados no fundo de algum precipício, se é que alguém um dia encontrasse os nossos corpos. O Caio apareceu atrás dela, carregando uma mochila de montanhismo que parecia nova. Pai, ele disse para o Armando com um entusiasmo fingido. Eu comprei todo o equipamento necessário para uma trilha segura. Cordas, cintos, lanternas, um kit de primeiros socorros. Cada palavra que saía da boca dele soava como um insulto cruel. Equipamento de segurança para planejar os nossos assassinatos. A perversidade da situação me dava tontura. Não é um pouco perigoso para pessoas da nossa idade? Eu perguntei, tentando soar tranquila enquanto procurava qualquer desculpa para cancelar a viagem. A Marcela me acariciou a bochecha com aquela falsa ternura que me revirava o estômago. Por isso nós escolhemos uma trilha muito fácil e segura, ela me garantiu. É uma caminhada que até as crianças podem fazer. Além disso, o Caio e eu vamos estar lá para cuidar de vocês o tempo todo. Sim, eles estariam lá para cuidar de nós até o momento exato em que decidissem nos empurrar de um desfiladeiro. Naquela noite, quando eles finalmente foram embora, o Armando e eu nos sentamos na sala, tremendo não só de frio, mas pelo terror absoluto que tínhamos segurado por horas. Nós não podemos ir, eu disse, agarrando as mãos dele. Simplesmente não podemos ir. Vamos inventar qualquer desculpa. Se não formos, respondeu o Armando com a voz grave. Eles vão encontrar outra forma de nos matar. Talvez algo que pareça ainda mais acidental, como um incêndio na casa ou um assalto que deu errado. Pelo menos nas montanhas, a gente sabe o que eles vão tentar fazer. As palavras dele tinham uma lógica terrível, mas não me consolavam nem um pouco. Então, o que você propõe? Eu perguntei desesperada para encontrar alguma solução que salvasse as nossas vidas. O Armando ficou pensativo por alguns minutos antes de responder. Nós vamos, mas vamos estar preparados. Eu vou levar o meu celular escondido, programado para gravar tudo o que acontecer. Se a gente conseguir sobreviver, teremos a prova, e se não... A voz dele falhou. Pelo menos alguém saberá a verdade. Na sexta-feira à noite, nós mal conseguimos comer o jantar. Sabíamos que poderia ser a nossa última refeição juntos na nossa casa, naquela cozinha onde tínhamos compartilhado tantos momentos felizes quando éramos uma família de verdade. O Armando revisou o testamento dele mais uma vez, se certificando de que, se algo nos acontecesse, pelo menos o Caio não ficaria com tudo sem que houvesse algum registro das nossas suspeitas. Eu escrevi uma carta. Ele me confessou, tirando um envelope lacrado da escrivaninha. Está endereçada à sua irmã Benedita. Nela, eu explico tudo o que sabemos sobre a morte do João Paulo e sobre o que achamos que o Caio planeja fazer com a gente. Eu a escondi no lugar onde guardamos os documentos importantes. Se a gente não voltar dessa trilha, pelo menos ela saberá onde procurar a verdade. Naquela noite, nós nos deitamos abraçados, sussurrando palavras de amor que poderiam ser as últimas. Se algo me acontecer, o Armando me disse, eu quero que você saiba que estes 40 anos com você foram a melhor coisa da minha vida. Apesar de tudo, apesar dos erros e dos segredos, eu amo você mais do que a minha própria vida. Eu chorei em silêncio, memorizando o ritmo da respiração dele, o calor do corpo dele, o cheiro da pele dele. O sábado amanheceu com um céu limpo que parecia zombar da nossa situação. O Caio chegou cedo, assobiando uma música alegre que me gelou o sangue. Bom dia, pombinhos! Ele gritou da porta de entrada. Prontos para a grande aventura de vocês? A Marcela apareceu atrás dele, radiante como uma noiva no dia do casamento. Exceto que este era um casamento com a morte. Durante o café da manhã, que mal conseguimos tocar, o Caio nos explicou detalhadamente a rota que seguiríamos. É uma trilha linda,
ele dizia enquanto estendia um mapa sobre a mesa. Leva a um mirante de onde dá para ver todo o vale. Dizem que a vista é espetacular. Os olhos dele brilhavam com um entusiasmo que me parecia demoníaco. Claro que a vista seria espetacular. Seria a última que veríamos na nossa vida. A trilha tem algumas partes um pouco inclinadas, acrescentou a Marcela, como se estivesse nos dando uma informação útil para turistas, mas nada que pessoas experientes como vocês não possam aguentar. O comentário dela sobre as nossas supostas habilidades de montanhismo me soou como uma piada cruel. Éramos 2 pessoas de 60 anos que mal andavam no parque de vez em quando. Enquanto carregávamos o carro, eu pude ver o Caio verificando meticulosamente a mochila dele, se certificando de que tinha tudo o que precisava para o plano. Eu vi cordas, uma pá pequena e algo que parecia ser uma pistola de sinalização. Para que é isso? Eu perguntei, apontando para a pistola. Por segurança, ele respondeu sem se abalar. Se a gente se perder ou algo der errado, podemos enviar um sinal de socorro. Claro, eles enviariam um sinal de socorro depois de nos empurrarem de um precipício para que encontrassem os nossos corpos e confirmassem que tinha sido um acidente trágico durante uma trilha em família. Tudo estava calculado. Cada detalhe tinha sido planejado para que os nossos assassinatos parecessem perfeitamente naturais. A viagem de carro até as montanhas durou 2 horas que pareceram uma eternidade. A Marcela colocou música alegre no rádio e cantava junto com as canções, como se estivéssemos mesmo indo para uma trilha divertida em família. O Caio dirigia com cuidado, respeitando todos os limites de velocidade, parando em cada sinal. Ele não queria se arriscar a ter um acidente que arruinasse os planos perfeitos dele. Durante a viagem, o Armando segurou a minha mão discretamente e ativou a gravação no celular dele. Tudo o que acontecesse a partir daquele momento ficaria registrado. Se a gente conseguisse sobreviver, teríamos a prova. Se não, pelo menos a verdade não morreria com a gente. Quando finalmente chegamos ao início da trilha, o meu coração batia tão forte que eu pensei que fosse sair pela boca. O lugar era lindo, com árvores altas e o som de um rio por perto, mas para mim ele tinha se tornado o cenário da minha própria execução. O Caio e a Marcela tiraram as mochilas do carro, sorrindo e brincando como se fosse o dia mais feliz da vida deles. Prontos para a aventura? Perguntou o Caio. E pela primeira vez em 25 anos, eu vi nos olhos dele o mesmo brilho frio que ele tinha tido na noite em que matou o irmão. A trilha começou relativamente fácil, serpenteando entre árvores cheias de folhas e pedras cobertas de musgo. A Marcela caminhava na nossa frente, tirando fotos o tempo todo e comentando sobre a beleza da paisagem. "Olhem essas flores do campo!" ela exclamava, apontando para arbustos cheios de flores amarelas. "E aquele pássaro tão lindo!" A atuação dela era perfeita, a de uma nora carinhosa curtindo um dia especial com os sogros. O Caio caminhava atrás de nós, supostamente para se certificar de que não ficássemos para trás, mas eu podia sentir os olhos dele cravados nas nossas costas como facas. Cada vez que eu me virava para olhá-lo, ele me sorria com aquele sorriso que tinha aperfeiçoado durante 25 anos de mentiras. "Como vocês estão, pais?" Ele perguntava com falsa preocupação. "Precisam que a gente pare para descansar?" Depois de 1 hora de caminhada, começamos a subir por uma parte mais inclinada da trilha. As minhas pernas já se sentiam pesadas e o Armando respirava com dificuldade. Nós não estávamos acostumados com esse tipo de exercício e os nossos filhos assassinos sabiam disso. Eles tinham escolhido uma rota que nos cansaria fisicamente, que nos tornaria vulneráveis para quando chegasse a hora de executar o plano. "Já falta pouco para chegarmos ao mirante", a Marcela anunciou. Embora, de acordo com o mapa que eu tinha visto em casa, ainda faltava pelo menos mais 1 hora de caminhada. A mentira dela me confirmou que eles não tinham intenção de chegar ao mirante de verdade. O lugar onde eles planejavam nos matar deveria ser muito mais perto. Durante a trilha, eu tentei memorizar cada detalhe, cada árvore, cada pedra que pudesse me servir como referência se eu conseguisse sobreviver e precisasse explicar para a polícia exatamente onde tudo tinha acontecido. O Armando fazia o mesmo, e de vez em quando nós trocávamos olhares cheios de terror e de determinação. Sabíamos que estávamos caminhando para a nossa morte, mas também sabíamos que era a nossa
única chance de conseguir provas contra os nossos assassinos. Ah, olhem aquilo! A Marcela gritou de repente, apontando para uma formação de pedra que se erguia à nossa direita. Aquele precipício tem uma vista incrível. Por que a gente não sobe lá para tirar umas fotos especiais? O meu sangue gelou. Ali estava o lugar que eles tinham escolhido para o nosso assassinato. O precipício se erguia uns 30 metros acima da trilha principal, acessível por uma trilha secundária que parecia muito mais perigosa do que a que tínhamos seguido. As pedras estavam soltas, havia menos árvores para segurar caso a gente tropeçasse e lá de cima dava para ver um penhasco que caía em um barranco fundo, cheio de pedras pontudas. Não sei se é uma boa ideia, eu disse, tentando soar tranquila. Essa trilha parece bem perigosa para pessoas da nossa idade. Mas o Caio já tinha começado a caminhar em direção ao desvio, carregando a mochila cheia de equipamento de segurança que eu sabia que ele não usaria para nos salvar. Vamos, mãe, ele me disse com aquela voz que ele usava quando era criança, e queria me convencer de algo. Vão ser só alguns minutos. Além disso, a Marcela tem razão. As fotos lá de cima vão ficar espetaculares. A forma como ele disse espetaculares me fez tremer. Elas seriam espetaculares para quem as visse depois. Como prova do nosso acidente. O Armando apertou a minha mão discretamente, me lembrando que o celular dele estava gravando tudo. Nós tínhamos que ir em frente. Nós tínhamos que chegar até o fim para conseguir as provas de que precisávamos. Se a gente se recusasse agora, eles simplesmente encontrariam outra oportunidade, outro lugar, outra desculpa para nos matar. A subida até o precipício foi exaustiva. As pedras soltas deslizavam debaixo dos nossos pés e mais de uma vez eu estive perto de cair, mas o mais aterrorizante era perceber o quão perfeito era aquele lugar para um assassinato. Se alguém tropeçasse acidentalmente e caísse de lá de cima, não teria como sobreviver. E o mais importante, não haveria testemunhas. Já estamos quase lá, gritou a Marcela lá de cima, onde ela já tinha chegado com a agilidade de alguém que tinha planejado essa rota cuidadosamente. O Caio a seguiu e depois ajudou o Armando e eu a completarmos os últimos metros da subida. As mãos dele nos meus braços pareciam as garras de um abutre. O mirante era realmente espetacular. De lá, dava para ver todo o vale, as montanhas ao longe e o rio serpenteando entre as árvores. Em qualquer outra circunstância, teria sido um momento lindo para compartilhar com a família. Mas, sabendo o que eu sabia, o lugar me parecia o cenário perfeito para um pesadelo. Venham aqui para as fotos! A Marcela gritou, se posicionando perto da beira do precipício. Eu quero que o vale apareça no fundo. O Armando e eu nos aproximamos lentamente, cada passo nos levando mais perto do nosso destino final. Eu podia ver o Caio se posicionando estrategicamente atrás de nós, calculando ângulos, medindo distâncias. Perfeito! Exclamou a Marcela, levantando a câmera. Agora se abracem e sorriam. O Armando e eu nos abraçamos provavelmente pela última vez, enquanto ela tirava foto após foto. Cada flash da câmera me parecia um raio anunciando a tempestade que estava por vir. Tirem mais uma, o Caio sugeriu, se aproximando de nós. Mas desta vez, fiquem um pouquinho mais para trás, para que a paisagem apareça melhor. Um passo mais para trás significava ficar exatamente na beira do precipício. O Armando e eu trocamos um olhar. Tinha chegado a hora. Nós nos movemos para trás, como eles tinham pedido, sentindo o chão sólido desaparecer debaixo dos nossos pés e só sobrar o vazio do abismo atrás de nós. A Marcela levantou a câmera mais uma vez, mas, desta vez, eu vi algo diferente nos olhos dela. Não havia mais a necessidade de fingir. A máscara tinha caído. Sorriam, ela disse com uma voz que não tinha mais nada de doce. Esta vai ser a última foto de vocês. Naquele momento, o Caio se jogou contra nós com os braços estendidos. O plano era simples, nos empurrar para que caíssemos no vazio, tirar algumas fotos do acidente e depois descer para descobrir os nossos corpos. Mas o Armando tinha se preparado para este momento. No último segundo, ele conseguiu agarrar o pulso do Caio e o puxar para a frente. Se a gente vai morrer, você vem com a gente. Ele gritou com uma fúria que eu nunca tinha visto nele. Por um momento,
nós 4 ficamos balançando na beira do precipício, nos segurando uns nos outros numa dança macabra entre a vida e a morte. A Marcela gritava e tentava ajudar o Caio, mas o peso de todos nós era demais. Eu senti o chão ceder debaixo dos meus pés. A gravidade começara a ganhar a batalha, e então nós 4 caímos juntos, abraçados em um abraço mortal, gritando enquanto o ar assobiava ao nosso redor e o chão de pedra se aproximava em uma velocidade assustadora. Nesses segundos que duraram uma eternidade, eu pensei no João Paulo, em como ele deve ter se sentido quando o Caio o empurrou para o barranco 25 anos atrás. O impacto foi brutal. Eu ouvi o som horrível de ossos quebrando, o do meu próprio corpo se esmagando contra as pedras. A dor era indescritível, mas ainda mais terrível era o gosto de sangue na minha boca e a certeza de que desta vez o Caio tinha ganhado. Desta vez não haveria testemunhas que pudessem contar a verdade. Mas então eu ouvi a voz do Armando, fraca, mas clara. Heloísa, não se mexa. Finja que está morta. E eu me dei conta de algo incrível. Eu ainda estava viva. A dor era tão intensa que eu pensei que fosse enlouquecer. Cada parte do meu corpo gritava em agonia. Eu sentia sangue escorrendo pelo meu rosto e algo úmido e grudento encharcando a minha roupa. Mas a voz do Armando ecoava nos meus ouvidos como uma ordem divina. Finja que está morta. Com uma força de vontade que eu não sabia que tinha, eu fiquei completamente imóvel, controlando até a minha respiração para que fosse imperceptível. A alguns metros de distância, eu podia ouvir os gemidos de dor do Caio e da Marcela. Eles também tinham sobrevivido à queda, mas, pelos lamentos deles, pareciam estar em piores condições do que a gente. Marcela, eu ouvi a voz embargada do meu filho. Você está bem? A preocupação dele com a esposa me revirou o estômago. Esse homem que tinha assassinado um próprio irmão e tinha tentado nos matar, ainda era capaz de sentir amor por alguém. Eu acho que quebrei a perna, gemeu a Marcela. Está doendo muito, Caio. E os velhos? A forma desrespeitosa como ela se referiu a nós me confirmou o que eu já sabia. Nós nunca tínhamos sido família para ela. Éramos apenas obstáculos no caminho dela para o nosso dinheiro. Eu ouvi um movimento, como se o Caio estivesse se arrastando em nossa direção. O meu coração batia tão forte que eu temi que ele pudesse ouvir. Eles estão mortos. Ele anunciou depois de alguns minutos que pareceram horas. Os dois estão de olhos abertos, mas não respiram. A mentira dele me encheu de uma estranha esperança. Se ele pensava que estávamos mortos, talvez tivéssemos uma chance. Perfeito, sussurrou a Marcela com uma satisfação que me gelou o sangue. Funcionou exatamente como a gente planejou. Bem, tirando a parte de nós também termos caído. Eu ouvi a risada amarga dela. Pelo menos a gente não vai mais ter que fingir que amava eles. Durante os minutos seguintes, que pareceram uma eternidade, o Caio e a Marcela discutiram a situação. Ambos estavam feridos, mas conseguiam se mover. O plano agora era se arrastar até encontrar um lugar de onde pudessem pedir ajuda e, depois, contar a história de como tinham sobrevivido milagrosamente a um acidente trágico que tinha matado os coitados dos avós. Lembra da história? O Caio dizia para a Marcela. A gente estava tirando fotos quando uma pedra se soltou debaixo dos pés do pai. Ele tropeçou e, ao tentar se segurar, arrastou a mãe com ele. A gente tentou ajudar, mas também caiu. É importante que as nossas versões batam. Eu sei, a Marcela respondeu. Nós ensaiamos isso centenas de vezes. Somos os sobreviventes traumatizados de uma tragédia familiar. Coitados de nós. Perdemos nossos queridos sogros num acidente horrível. A atuação dela era tão convincente que, se eu não tivesse vivido a verdade, teria acreditado em cada palavra. Aos poucos, as vozes deles foram se distanciando enquanto eles se arrastavam em direção ao que esperavam que fosse a salvação. Quando finalmente o silêncio se fez, o Armando sussurrou o meu nome, tão baixo que eu mal pude ouvi-lo. Heloísa, você está bem? Eu respondi com o mesmo sussurro, confirmando que estava viva, mas terrivelmente ferida. A minha perna esquerda está quebrada. Ele me disse com a voz embargada pela dor. E eu acho que tenho algumas costelas fraturadas. E você? Eu fiz um inventário mental do meu corpo. Eu sentia uma dor aguda no braço direito. A minha cabeça latejava como se alguém estivesse batendo nela com um martelo.
e havia algo definitivamente errado com o meu ombro, mas eu estava viva e isso era mais do que eu poderia ter esperado. Estamos mal, mas vivos, eu sussurrei. O seu celular sobreviveu? O Armando tateou cuidadosamente nos bolsos, tentando não fazer barulho. Ele está aqui, mas a tela está quebrada. Não sei se funciona. Depois de alguns minutos de manipulá-lo com cuidado, ele conseguiu ligá-lo. Funciona, mas não tem sinal aqui embaixo. Essa era a parte mais aterrorizante da nossa situação. Estávamos vivos, mas presos no fundo de um barranco, feridos e sem forma de nos comunicarmos com o mundo de fora. Se ninguém viesse nos procurar, nós morreríamos ali, lentamente, de sede, de fome ou por causa dos nossos ferimentos. Armando, eu sussurrei, antes que seja tarde demais, eu preciso que você me conte tudo o que realmente aconteceu na noite em que o João Paulo morreu. Meu marido suspirou profundamente, como se tivesse esperado por esse momento por 25 anos. Naquela noite, ele começou com a voz trêmula. O João Paulo veio me procurar na marcenaria. Ele estava furioso, tinha papéis nas mãos, extratos bancários. Ele me mostrou provas de que o Caio tinha andado roubando dinheiro das nossas contas por meses. Pequenas quantias no começo, depois valores maiores. O João Paulo tinha investigado porque tinha notado discrepâncias nas nossas economias. A dor física se misturava com a dor emocional, enquanto eu ouvia a verdade que tinha ficado escondida por décadas. O João Paulo queria confrontar o Caio naquela mesma noite. O Armando continuou. Eu tentei acalmá-lo, convencê-lo a esperar até o dia seguinte, mas ele estava decidido. Ele disse que não conseguia dormir sabendo que o irmão mais novo estava nos roubando. E você o seguiu? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. Eu o segui porque eu tinha medo do que poderia acontecer. Eu conhecia o temperamento do João Paulo quando ele ficava bravo e também conhecia... Bem, eu tinha notado algo estranho no Caio ultimamente, uma frieza que me dava calafrios. Quando eu cheguei no barranco, o Armando continuou. Eu os encontrei gritando. O João Paulo tinha os papéis na mão, agitando-os na frente do rosto do Caio. Você é um ladrão, ele gritava. Você está roubando dos nossos próprios pais. O Caio negava tudo. Dizia que o João Paulo estava louco, que estava inventando coisas. O meu coração acelerou enquanto eu imaginava a cena. Meus 2 filhos se enfrentando no escuro, um acusando o outro de traição. O que aconteceu depois? O Armando fez uma longa pausa antes de continuar. O João Paulo disse que se ele não devolvesse o dinheiro e confessasse tudo pra gente, ele mesmo contaria a verdade. O Caio ficou furioso. Ele gritou que o João Paulo sempre tinha sido o favorito, que sempre tinha tido tudo fácil, que era hora de as coisas mudarem. E então... A voz do Armando falhou. O Caio empurrou o João Paulo. Não foi um acidente. Ele o empurrou com toda a força, de propósito. Eu vi o João Paulo tentando se equilibrar, os braços dele se debatendo desesperadamente, procurando algo para se segurar. Mas já era tarde demais. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, se misturando com o sangue dos meus ferimentos. Por que você nunca me contou a verdade? O Armando suspirou profundamente, porque quando eu cheguei perto do Caio, ele estava chorando, tremendo, me dizendo várias e várias vezes que tinha sido um acidente, que ele não tinha querido fazer isso. Ele me implorou para que eu não te contasse nada, que ele não podia perder você também. Mas você sabia que era mentira, eu murmurei, no fundo do meu coração. Sim, mas ele era meu filho, Heloísa. O meu único filho que tinha sobrevivido. Como eu podia entregá-lo para a polícia? Como eu podia destruir o que restava da nossa família? A justificativa dele me machucava tanto quanto os meus ferimentos físicos. E o dinheiro roubado, ele continuou. O Caio me prometeu que devolveria aos poucos. Ele me jurou que tinha sido uma má decisão, que ele tinha agido desesperado, que nunca mais aconteceria, mas ele nunca devolveu nem um centavo. Na verdade, ele continuou roubando e eu continuei me calando, porque, a cada dia que passava, eu me tornava mais cúmplice do crime dele. Nesse momento, nós ouvimos vozes ao longe. O Caio e a Marcela tinham conseguido encontrar ajuda. Logo, os times de resgate estariam ali, e os nossos filhos assassinos encenariam o papel da vida deles. Os sobreviventes traumatizados de uma tragédia familiar.
As vozes se aproximavam cada vez mais, acompanhadas do som de helicópteros sobrevoando a área. A equipe de resgate tinha chegado e com eles vinha o momento mais crucial das nossas vidas. O Armando e eu tínhamos que tomar uma decisão em questão de minutos. Continuávamos fingindo que estávamos mortos até encontrar a oportunidade perfeita para revelar a verdade ou nos arriscávamos a ser resgatados junto com os nossos assassinos. Heloísa, o Armando sussurrou urgentemente. O celular gravou tudo o que aconteceu lá em cima. Nós temos a confissão da Marcela sobre o plano. Nós temos o Caio admitindo que somos obstáculos. Nós temos tudo. Mas se eles nos encontrarem vivos agora, podem destruir a prova antes que a gente consiga entregá-la para as autoridades. Ele tinha razão. Se o Caio e a Marcela se dessem conta de que tínhamos sobrevivido e de que tínhamos ouvido as confissões deles, eles dariam um jeito de nos silenciar para sempre. Desta vez não seria um acidente. Seria algo muito mais direto e definitivo. Nós tínhamos que esperar o momento perfeito. Eles estão aqui embaixo, gritou a voz do Caio lá de cima. Meus pais, por favor, se apressem. A atuação dele era perfeita, a voz embargada pela dor e pelo desespero. Se eu não soubesse a verdade, eu teria acreditado que era um filho arrasado pela perda dos pais. Senhor, mantenha a calma, respondeu uma voz autoritária que deveria pertencer ao chefe do time de resgate. Nós vamos descer para avaliar vocês. O senhor e a sua esposa podem se mover? Eu ouvi o som de cordas e equipamentos sendo preparados para a descida. A Marcela tinha aperfeiçoado o papel dela de viúva em choque. Eu não consigo acreditar que isso aconteceu, ela choramingou. A gente estava tirando fotos tão felizes. Tudo aconteceu tão rápido. Uma pedra se soltou e eles caíram. Cada palavra era uma facada no meu coração, porque eu sabia que aquelas mesmas palavras ela repetiria para a polícia, para a mídia, para qualquer um que quisesse ouvir a versão deles. Os socorristas começaram a descer. Eu podia ouvir as vozes deles se aproximando, o som das botas deles contra a pedra, o tilintar dos equipamentos. O Armando apertou a minha mão discretamente, me lembrando que tínhamos que manter a atuação, não importava o que acontecesse. Eles estão aqui! Gritou um dos socorristas ao nos encontrar. Nós temos 2 pessoas no fundo do barranco. Ele se aproximou de nós e começou a nos examinar. Eu mantive os olhos fechados e a respiração tão fraca que era quase imperceptível. Eu senti as mãos dele procurando pulso no meu pescoço, o ouvido dele perto da minha boca tentando detectar a respiração. Este ainda tem pulso fraco, ele anunciou, se referindo ao Armando. A mulher, eu não tenho certeza. Preciso do time médico aqui embaixo imediatamente. O meu coração acelerou. O plano estava funcionando. Eles acreditariam que o Armando estava à beira da morte, mas ainda vivo, enquanto eu estaria perto o suficiente da morte para não ser uma ameaça imediata. Durante os minutos seguintes, que pareceram horas, os paramédicos trabalharam na gente. Eu senti eles me colocando uma máscara de oxigênio, checando os meus ferimentos, me prendendo a uma maca. O tempo todo, eu tive que lutar contra cada instinto do meu corpo que me gritava para abrir os olhos, para pedir ajuda, para parar de fingir. O homem está estável, mas em estado grave. Eu ouvi um dos paramédicos informando pelo rádio. A mulher está em estado muito grave, pulso quase imperceptível. Precisamos transportá-los imediatamente para o hospital. Perfeito. Eles nos levariam para o hospital, onde teríamos a oportunidade de falar com as autoridades, sem que o Caio e a Marcela pudessem nos silenciar. Durante a subida nas macas, eu pude ouvir os choramingos fingidos da Marcela e as palavras de conforto que os socorristas ofereciam a ela e ao Caio. Vocês foram muito corajosos por terem sobrevivido a isso. Alguém dizia a eles. É um milagre que vocês estejam relativamente bem. Se eles soubessem que o verdadeiro milagre era que o Armando e eu estávamos vivos para contar a verdade. No helicóptero médico, enquanto voávamos em direção ao hospital, eu pude sentir a presença do Armando na maca ao lado da minha. Os paramédicos estavam concentrados em mantê-lo estável, e pelas conversas deles eu entendi que ele estava mesmo em estado grave. Os ferimentos dele eram mais graves do que os meus e por um momento terrível eu temi que ele pudesse morrer antes que tivéssemos a chance de revelar a verdade. Senhora, eu ouvi um dos paramédicos me dizendo.
Se a senhora puder me ouvir, aguente firme. Vamos chegar ao hospital em alguns minutos. A voz dele era gentil, cheia de uma compaixão genuína, que contrastava dramaticamente com a falsidade que eu tinha andado ouvindo da minha própria família. Quando chegamos ao hospital, o caos foi imediato. Médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro, gritando ordens médicas que eu não entendia. Eu fui levada diretamente para uma sala de emergência, onde eles começaram a cuidar dos meus ferimentos. Eu tinha que continuar fingindo estar inconsciente, mas também tinha que encontrar uma forma de me comunicar com alguém em quem eu pudesse confiar. Doutor, eu ouvi uma enfermeira dizendo, os sinais vitais dela estão estranhos. O pulso dela está mais forte do que a gente esperaria para alguém no suposto estado dela. O meu coração pulou uma batida. Eles tinham me descoberto. Eu era uma atriz tão ruim que o meu próprio corpo estava me traindo. Murmurou o médico. Às vezes acontecem casos de trauma extremo. O corpo tem formas misteriosas de se agarrar à vida. Vamos continuar monitorando-a de perto. A explicação dele me salvou, mas também me fez perceber o quão precária era essa minha situação. Eu não podia manter essa atuação para sempre. Horas depois, quando o hospital tinha se acalmado um pouco, eu ouvi vozes familiares no corredor. O Caio e a Marcela tinham chegado para encenar o papel deles de parentes arrasados. Como eles estão? Perguntou o Caio com a voz embargada. Eles vão sobreviver? A ironia das palavras dele me deu enjoo. Ele esperava que a resposta fosse não. O senhor está estável, mas ainda em estado grave. Eu ouvi um médico responder. A senhora, bem, as próximas horas serão cruciais. Nós fizemos tudo o que podíamos. A Marcela fez um som que supostamente era um choro de dor, mas que para mim soou como um suspiro de alívio. A gente pode ver eles? Perguntou o Caio. Só por alguns minutos. A gente precisa se despedir para o caso de... O médico concordou e logo eu ouvi passos se aproximando da minha cama. Era o momento mais perigoso de todos. Eu tinha que convencer o meu filho assassino de que eu estava realmente morrendo. Eu senti a presença do Caio ao lado da minha cama. A mão dele tocou a minha e foi tudo o que eu pude fazer para não a afastar imediatamente. Mãe, ele sussurrou. Se você puder me ouvir, eu quero que você saiba que eu te amo. Eu sinto muito que isso tenha acontecido. As palavras dele eram mel envenenado, doces na superfície, mas mortais na sua essência. A Marcela se aproximou do outro lado. Heloísa, querida, ela murmurou. Você foi como uma mãe para mim. Nós nunca vamos te esquecer. Mentirosa. A única razão pela qual eles não me esqueceriam seria porque eles teriam que viver com a consciência de terem me assassinado. Mas então, o Caio se inclinou mais perto do meu ouvido e sussurrou algo que me gelou o sangue. Eu espero que você tenha aprendido a lição, mãe. Você nunca deveria ter feito tantas perguntas sobre as nossas finanças. Algumas verdades é melhor deixar enterradas. Tipo o João Paulo. Nesse momento, eu soube que o nosso plano tinha funcionado. O Caio tinha acabado de se confessar e, embora eu não tivesse como gravar, havia uma enfermeira no quarto que tinha ouvido cada palavra. O sussurro do Caio ecoou nos meus ouvidos como uma confissão direta da culpa dele. Ele tinha mencionado ao João Paulo, ele tinha admitido que algumas verdades deviam ficar enterradas e, o mais importante, ele tinha reconhecido que as nossas perguntas sobre as finanças tinham sido a razão do nosso acidente. Mas eu precisava de mais do que isso. Eu precisava de uma confissão completa que não pudesse ser mal interpretada ou negada depois. A enfermeira que tinha ouvido o comentário, uma jovem chamada Maria Eduarda, de acordo com o crachá dela, tinha ficado imóvel ao lado da máquina de monitoramento. Eu vi, através das minhas pálpebras meio abertas, os olhos dela se arregalarem com surpresa e horror. Ela tinha ouvido algo que não deveria ter ouvido, e a expressão dela me disse que ela entendia perfeitamente as implicações daquelas palavras. O que você disse sobre o João Paulo? Sussurrou a Marcela, obviamente surpresa com a menção do irmão morto. O Caio ficou tenso, se dando conta de que tinha falado demais. Nada, ele murmurou. Só que, bem, a mãe sempre se perguntou o que realmente aconteceu naquela noite. Eu acho que agora não importa mais. Mas importava. E a Marcela era esperta o suficiente para se dar conta de que o marido dela tinha cometido um erro.
Caio, ela disse com a voz tensa. Vamos embora, os médicos precisam de espaço para trabalhar. Eu podia sentir a tensão entre eles, a compreensão mútua de que tinham dito demais no lugar errado. Depois que eles foram embora, a enfermeira Maria Eduarda se aproximou da minha cama. Senhora, ela sussurrou, tão baixo que eu mal pude ouvi-la. Eu sei que a senhora pode me ouvir. O que eu acabei de ouvir não é normal. Se a senhora está em perigo por parte dessas pessoas que acabaram de sair daqui, a senhora precisa me dizer de alguma forma. A voz dela tinha uma urgência que me encheu de esperança. Alguém mais tinha começado a suspeitar. Muito lentamente, quase imperceptivelmente, eu mexi o meu dedo indicador. Foi o movimento mais sutil possível, mas a Maria Eduarda notou imediatamente. Meu Deus! Ela sussurrou. Ela está fingindo estar inconsciente. Eu mexi o dedo de novo, desta vez 2 vezes. Sim, ouça, ela me disse, se aproximando ainda mais. Eu vou fingir que estou checando os seus monitores. Se a senhora está em perigo por causa dessas pessoas, mexa o dedo 3 vezes. Sem hesitar, eu mexi o dedo 3 vezes. A Maria Eduarda sufocou um grito. Eles fizeram isso com a senhora? Mais 3 movimentos. A enfermeira se afastou da minha cama e fingiu checar o meu soro, enquanto processava o que tinha acabado de descobrir. Eu podia ver na expressão dela que ela estava lutando com a decisão do que fazer. Finalmente, ela se aproximou de novo. Eu vou falar com o médico responsável, ela me sussurrou. Mas eu preciso que a senhora continue fingindo até que a gente possa protegê-la, entende? Eu mexi o dedo 1 vez. Os minutos seguintes foram agonizantes. A Maria Eduarda saiu do quarto e eu fiquei sozinha, esperando e rezando para que ela acreditasse na minha história e tomasse as medidas corretas. Finalmente, eu ouvi passos se aproximando. Era a Maria Eduarda, acompanhada de um homem mais velho que devia ser o médico-chefe e, surpreendentemente, 2 policiais. Senhora, o médico disse em voz baixa. A enfermeira Maria Eduarda me contou sobre a sua situação. Se a senhora puder me ouvir, nós precisamos que a senhora saiba que está segura agora. Os policiais estão aqui para protegê-la. Eu senti uma onda de alívio tão intensa que eu quase acabei com a atuação. A senhora pode abrir os olhos? Perguntou um dos policiais. Lentamente, muito lentamente, eu abri os olhos. A luz do hospital me cegou por um instante. Mas, aos poucos, eu consegui focar nos rostos preocupados que me cercavam. Graças a Deus, murmurou a Maria Eduarda. Eu achei que estava enlouquecendo. Senhora, o policial disse, um homem de meia idade com uma expressão séria. Eu sou o detetive César Oliveira. Nós entendemos que a senhora pode estar numa situação muito perigosa. A senhora pode nos contar o que realmente aconteceu naquela montanha? A minha voz saiu como um sussurro áspero, depois de horas de fingir inconsciência. O meu filho e a esposa dele nos empurraram. As horas seguintes foram um turbilhão de depoimentos, gravações e revelações. Eu contei para o detetive Oliveira tudo o que eu sabia. A morte do João Paulo, os roubos do Caio, as pressões para mudar o nosso testamento e, finalmente, o plano para nos assassinar na montanha. Mas o mais importante era a gravação no celular do Armando. O seu marido tem uma prova gravada? Perguntou o detetive com os olhos brilhando. Sim, eu respondi. Tudo está no celular dele, as confissões, os planos, tudo. O detetive foi imediatamente para o quarto onde o Armando estava sendo tratado. O Armando tinha recuperado a consciência 1 hora depois de mim, e quando o detetive explicou a situação, ele entregou o celular sem hesitar. Está tudo aqui? Ele disse com a voz fraca, mas firme. 25 anos de mentiras e a verdade sobre o que aconteceu hoje. Enquanto os técnicos da polícia analisavam a gravação, o Caio e a Marcela continuavam na sala de espera, encenando o papel deles, de parentes arrasados, na frente de outros visitantes do hospital. Eles não tinham ideia de que a atuação cuidadosa deles estava prestes a acabar para sempre. A gravação é clara, anunciou o detetive depois de 1 hora. Nós temos confissões explícitas sobre o assassinato do João Paulo, admissões sobre o roubo do dinheiro e prova direta de tentativa de assassinato premeditado contra os 2. É mais do que o suficiente para prendê-los. Mas vocês vão prendê-los aqui?
Eu perguntei, preocupada com a nossa segurança. Se eles se derem conta de que a gente está viva e falando... O detetive concordou, entendendo a minha preocupação. Nós já temos policiais posicionados. Assim que tivermos as ordens de prisão assinadas, nós os prenderemos. Enquanto isso, vocês estão sob proteção policial. A ironia da situação não me escapou. O Caio e a Marcela estavam lá embaixo, provavelmente conversando com outros parentes de pacientes, recebendo condolências pela nossa morte, planejando como cuidar do nosso funeral e da nossa herança. Eles não tinham ideia de que nos quartos do hospital estávamos desmoronando o mundo de mentiras que eles tinham construído com tanto cuidado. Tem mais alguma coisa? O detetive disse, tirando uma pasta de papéis. Depois de ouvir a história de vocês, nós investigamos as finanças do filho. Ele não só está à beira da falência como vocês suspeitavam, mas também deve dinheiro a algumas pessoas muito perigosas, agiotas que não aceitam desculpas. O meu sangue gelou. O senhor quer dizer que vocês não eram apenas um inconveniente para ele? O detetive confirmou. Eram a única salvação dele. Com a herança de vocês, ele poderia pagar as dívidas e recomeçar. Sem vocês, ele provavelmente estaria morto em algumas semanas. Essa revelação adicionou uma nova dimensão à traição. Ele não só tinha nos visto como obstáculos, mas como a boia de salvação financeira. A nossa morte não era apenas conveniente para ele, era absolutamente necessária para a sobrevivência. E o que vai acontecer com os nossos netos? Eu perguntei, sentindo uma nova onda de dor ao pensar nos filhos inocentes do Caio e da Marcela. Os assistentes sociais vão cuidar deles temporariamente. O detetive respondeu com gentileza. Mas pelo que eu entendi, vocês poderiam solicitar a guarda depois que se recuperarem dos ferimentos. A ideia de criar os filhos dos nossos próprios assassinos era avassaladora, mas também era a única forma de garantir que algo de bom saísse desse pesadelo. Aquelas crianças eram inocentes e mereciam uma chance de crescer em um lar onde o amor fosse de verdade, não fingido. É hora, anunciou o detetive quando um policial entrou no quarto com papéis na mão. As ordens estão assinadas. Nós vamos prendê-los agora. Através da janela do meu quarto, que dava para o estacionamento do hospital, eu pude ver policiais se posicionando discretamente. O momento que eu tinha esperado por 25 anos finalmente tinha chegado. A justiça para o João Paulo, a justiça para a gente e o fim das mentiras que tinham envenenado a nossa família por décadas. O momento da prisão foi algo que eu jamais vou esquecer. Do meu quarto no hospital, eu pude ver os policiais se aproximando discretamente da sala de espera, onde o Caio e a Marcela ainda encenavam o papel deles de vítimas traumatizadas. O detetive Oliveira tinha me permitido ouvir a operação pelo rádio dele, então eu pude acompanhar cada momento do que estava prestes a acontecer. Caio Siqueira e Marcela Siqueira. Eu ouvi a voz firme do policial responsável. Vocês estão sob prisão pelo assassinato de João Paulo Siqueira e pela tentativa de assassinato de Heloísa e Armando Siqueira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois, a voz histérica da Marcela. Do que vocês estão falando? Nós somos as vítimas aqui. Os nossos sogros morreram num acidente. Senhora, o policial respondeu com calma. Os seus sogros estão vivos e forneceram provas completas dos crimes de vocês. Houve um momento de silêncio total, seguido por um grito de desespero do Caio. Isso é impossível. Nós os vimos morrer, eles estavam mortos. A confissão involuntária dele foi capturada pelos gravadores da polícia, adicionando mais uma prova ao caso. Pelo rádio, eu ouvi a Marcela começar a culpar o Caio. Tudo foi ideia dele. Eu não queria fazer nada disso. Ele me obrigou. E o Caio, desesperado, gritava. Foi você quem sugeriu o precipício. Você planejou tudo isso. Em questão de minutos, a aliança que tinha durado anos se desmoronou enquanto cada um tentava salvar a própria pele. O detetive Oliveira voltou ao meu quarto 1 hora depois, com uma expressão de satisfação misturada com tristeza. Eles estão presos e a caminho da delegacia, ele me informou. Ambos estão tentando culpar o outro, o que só fortalece o nosso caso. Mas tem mais uma coisa que eu preciso contar para a senhora. O que mais? Eu perguntei, embora não tivesse certeza se o meu coração aguentaria mais revelações. Durante a prisão, nós encontramos isso na mochila do seu filho. Ele disse, me mostrando um pequeno gravador digital.
Aparentemente, ele tinha andado gravando as conversas dele com a senhora e com o seu marido nas últimas semanas, provavelmente procurando por provas de que vocês suspeitavam de algo. O meu sangue gelou. O que isso significa? O detetive suspirou. Significa que ele sabia que vocês estavam começando a descobrir a verdade. A viagem para a montanha não foi uma decisão espontânea, foi uma resposta direta às suspeitas de vocês. Em uma das gravações, dá para ouvir a Marcela dizendo claramente para ele: a gente tem que agir rápido antes que eles vão à polícia. A profundidade do planejamento e a frieza do cálculo me tiraram o fôlego. Eles não só tinham planejado nos matar, eles tinham andado monitorando as nossas conversas, avaliando o nível de perigo que a gente representava para eles. Éramos ratos em um labirinto e eles tinham sido cientistas observando cada um dos nossos movimentos. Tem mais uma coisa, o detetive continuou, que nós encontramos na investigação das finanças dele. O seu filho não só devia dinheiro para agiotas perigosos, mas também tinha falsificado a assinatura da senhora em vários documentos, tentando acessar as suas contas bancárias. Se a senhora e o seu marido tivessem morrido naquela montanha, ele teria tido acesso imediato a todos os recursos de vocês. Cada nova revelação era como outra facada. Meu próprio filho não só tinha planejado me assassinar, mas também tinha andado me roubando ativamente, falsificando a minha assinatura, violando cada princípio de confiança familiar que eu tinha tentado ensinar para ele. Quanto dinheiro ele roubou no total? Eu perguntei, embora não tivesse mais certeza se eu queria saber. Cerca de R$250 mil nos últimos 5 anos, respondeu o detetive. Pequenas quantias que ele pensou que vocês não notariam, mas que somadas representam um valor significativo. O dinheiro que o Armando e eu tínhamos economizado durante décadas de trabalho duro, centavo por centavo, tinha andado financiando a vida de luxo do nosso filho enquanto ele planejava o nosso assassinato. Os dias seguintes no hospital foram um turbilhão de entrevistas com a polícia, visitas de advogados e ligações da mídia que tinha pegado a história. A imprensa local tinha intitulado o caso como a traição familiar mais horrível da década, e repórteres de todo o país queriam ouvir a nossa versão dos fatos. Minha irmã Benedita chegou da cidade vizinha, chorando e me abraçando como se não me visse há décadas. Heloísa, ela dizia várias e várias vezes: eu sempre soube que havia algo estranho no Caio depois da morte do João Paulo, mas eu nunca imaginei que ele fosse capaz disso. As palavras dela me consolaram, porque confirmaram que os meus instintos de mãe não tinham estado completamente cegos. E as crianças? Eu perguntei sobre os meus netos, que agora estavam sob a guarda temporária dos assistentes sociais. Eu os vi ontem, a Benedita me respondeu com tristeza. Eles estão confusos, perguntando por que os pais deles não podem voltar para casa. Eles são pequenos demais para entender o que realmente aconteceu. O advogado que tínhamos contratado, o mesmo Dr. José de Abreu, que tinha preparado o nosso testamento, veio nos ver com notícias sobre o processo legal. O caso é sólido, ele nos garantiu. Com as gravações, as confissões durante a prisão e toda a prova financeira, é quase impossível que eles escapem de condenações significativas. Mas então ele acrescentou algo que me gelou o sangue. No entanto, eles estão tentando negociar um acordo de confissão com uma pena menor, alegando que foi um crime passional, não premeditado. Crime passional! Eu exclamei, indignada. Eles planejaram isso por semanas, compraram equipamento especial, escolheram o lugar perfeito. O Dr. José de Abreu concordou gravemente. Eu sei, e nós temos prova da premeditação, mas os advogados deles vão argumentar que foi uma decisão desesperada tomada sob pressão financeira extrema. A ideia de que eles pudessem receber penas reduzidas pelos crimes me encheu de fúria. Eles tinham assassinado o João Paulo, tinham tentado nos assassinar, tinham roubado o nosso dinheiro por anos e agora queriam se apresentar como vítimas das circunstâncias. O que a gente pode fazer para garantir que eles recebam o que merecem? Eu perguntei. Testemunhar, respondeu o Dr. José de Abreu, simplesmente. O seu testemunho, combinado com todas as provas, será crucial para que o júri entenda a verdadeira natureza desses crimes. Mas eu os aviso, vai ser emocionalmente devastador encarar o seu filho no tribunal. Ele tinha razão. A ideia de olhar nos olhos do Caio durante o julgamento, de ouvir os advogados dele tentando justificar o injustificável,
de reviver publicamente cada momento desse pesadelo era avassaladora. Mas era o que eu tinha que fazer. Pelo João Paulo, pela gente e pelos meus netos, que mereciam conhecer a verdade sobre os pais. 3 semanas depois da prisão, o Armando e eu finalmente pudemos ir para casa. Os nossos ferimentos tinham se curado o suficiente para nos permitir andar, embora ele ainda precisasse de muletas e eu estivesse com o braço em uma tipóia. A casa parecia estranha, como se fosse o cenário de uma peça de teatro depois que todos os atores tivessem ido embora. Tudo estava exatamente como nós tínhamos deixado no dia da nossa trilha em família. A louça do café da manhã ainda estava na pia, a cama estava desarrumada. As flores que o Caio tinha me trazido naquela semana ainda estavam na mesa da cozinha, agora murchas e mortas. Era como se o tempo tivesse parado no momento em que a nossa vida normal tinha terminado para sempre. Você acha que a gente vai conseguir ser feliz de novo? Eu perguntei para o Armando naquela primeira noite de volta, enquanto nos deitávamos na nossa cama familiar. Ele me abraçou com o braço que não estava machucado e suspirou profundamente. Eu não sei, Heloísa, mas nós estamos vivos. Nós temos a verdade do nosso lado e pela primeira vez em 25 anos, nós não temos que viver com segredos. O julgamento começou 6 meses depois. No dia em que eu tive que testemunhar, eu olhei para o Caio diretamente nos olhos pela primeira vez desde a prisão. Eu não vi remorso, não vi dor. Eu não vi o filho que eu tinha criado. Eu vi um estranho, frio e calculista que tinha se disfarçado do meu filho por décadas. Quando eu terminei o meu depoimento, depois de relatar cada detalhe horrível da nossa experiência, eu me virei diretamente para ele no banco das testemunhas. Caio, eu disse, eu não sei quem você é, mas você não é mais o meu filho. O meu filho morreu na noite em que você matou o João Paulo. E o que tem vivido no lugar dele por 25 anos é um monstro que eu ajudei a criar sem me dar conta. O júri deliberou por 3 dias antes de encontrar o Caio culpado de assassinato em 1º grau pela morte do João Paulo e tentativa de assassinato em 1º grau pelo que ele fez com a gente. A Marcela recebeu a mesma condenação como cúmplice. Ambos foram sentenciados à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Agora, 1 ano depois, o Armando e eu começamos o processo de adoção formal dos nossos netos. Eles são crianças lindas e inocentes que merecem uma chance de crescer sabendo o que é o amor verdadeiro. Não o amor manipulador e tóxico que eles receberam dos pais biológicos. Todas as noites, quando os coloco na cama, eu falo para eles sobre o tio João Paulo, o irmão que eles nunca conheceram. Eu conto sobre a bondade dele, a honestidade, o sonho dele de ser engenheiro. Eu quero que eles saibam que havia bondade na família deles, mesmo que os pais tenham escolhido o caminho da escuridão. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida com carinho e respeito.